2026 definitivamente não é para amadores. Muita coisa já aconteceu nesse ano e a gente está apenas no início, no primeiro mês. Nesse momento, nós temos a despedida definitiva, para nunca mais voltar nessa vida, de Netuno no signo de Peixes. No dia 26, segunda-feira, Netuno ingressará a Áries, dando início a uma nova jornada pelo zodíaco. Netuno em Peixes muito tem nos ensinado num processo de desilusão, de percebermos as idealizações que não correspondem à realidade, que podem se apresentar na forma de situações, conceitos, pessoas, coisas que a gente depositava, né, um sonho, e que na verdade a gente se desiludiu, percebeu que se enganou. Esse processo ele é muito importante, né, porque ele prepara para uma nova etapa que tem muito mais a ver com autorresponsabilidade, com realismo, com encarar as pessoas, as situações como realmente são. E tem ainda uma particularidade muito interessante, que nesse momento nós temos vários planetas no signo de Aquário, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, e todos eles fizeram ou fazem conjunção com Plutão, que fala do submundo, do inconsciente, do que era reprimido, e que emergem essas sombras num processo que tem o propósito positivo de clarear, né, de se conscientizar, de se dar conta do que talvez em outros momentos a gente não estava preparado para ver. Então esse momento ele traz ao mesmo tempo essa energia de desilusão, essa sensação de fim de linha, um processo muito intenso de finalização. Netuno começou a transitar o signo de Peixes em 2011 e desde lá a gente vem lidando com isso, né? É uma cultura também muito ligada à imagem, ao fake, né? A gente vê isso muito em relação às redes sociais e agora vai começar uma nova jornada de Netuno em Áries que tem muito mais a ver com autorresponsabilidade. Também essa questão de endeusamento de gurus, né, de religiões, de seitas, essa não é mais a energia que estará presente a partir de Netuno em Áries. Provavelmente a tendência será do endeusamento de certos líderes que podem inclusive ter uma coisa muito tóxica, né? Netuno em Áries pode revelar inclusive aspectos ligados à masculinidade tóxica. A gente vai ter também a entrada de Saturno no signo de Áries. Nós temos agora uma sequência impressionante de posicionamentos astrológicos que falam assim desse processo de desilusão e que a gente vai ter que olhar mais para essa autorresponsabilidade, vai ter que ter coragem para encarar muita coisa. Será um momento de inícios na nossa vida, mas nós ainda estamos, né, finalizando questões que provavelmente são muito antigas, que a gente traz da ancestralidade. Para muitas pessoas, esse processo de finalização, de despedidas que a gente está vivendo agora é bastante doloroso, né? Porque a gente projetava aí uma idealização e tem essa coisa de se sentir um pouco enganado. E é importante que a gente não se sinta culpado, que a gente olhe para tudo isso como um processo de progressiva evolução. A gente vai se dando conta das coisas, né, das nossas atitudes, das nossas relações, de várias situações, e isso é fundamental para a nossa evolução, mesmo que doa, né? Às vezes é a forma de evoluir. Eu não acredito que o sofrimento seja necessário para a evolução, mas muitas vezes é a porta, né, que vai abrir determinados caminhos na nossa vida. A gente está aí com esse stellium de planetas também no signo de Aquário e é uma energia muito disruptiva e inovadora, tem a ver com rupturas, com mudanças, com surpresas, com imprevistos, com coisas acontecendo muitas vezes de uma forma muito abrupta, sem mandar aviso prévio, né? E com certo radicalismo. Eu tenho percebido
que as pessoas estão com uma tendência a atitudes muito radicais, talvez para proteger o que supostamente seria, né? A própria verdade, mas a gente tem que olhar com muita sinceridade nesse momento, especialmente para si, para poder ter relações também com menos dependência e principalmente com menos projeções ilusórias. Eu sinto que é isso que está sendo, de certa forma, exterminado da nossa vida e muitas vezes de uma forma bastante doída. Mas uma coisa é certa, aquilo que sai da nossa vida nesse momento é porque já cumpriu com o seu propósito, é porque a gente não sintoniza mais, né? Não tem mais essa mesma vibe, energia, que são palavras que têm sido utilizadas também de uma forma equivocada, mas que a gente perceba o sentido disso, né? Muitas vezes, assim, pessoas, situações, lugares, trabalhos, atividades com qual a gente se identificava muito e você sente que isso não tem mais sentido na sua vida. Então, é preciso que haja esse processo de despedida, inclusive para que novas coisas, pessoas, situações e projetos possam chegar. A gente vai ter que ter muito cuidado nessa semana com essas atitudes radicais, né, com um excesso de intensidade. Provavelmente a gente vai ver isso aí também no cenário global. E isso tem a ver com a conjunção de Marte com Plutão, que é uma energia que pode ser muito destrutiva e disruptiva, ainda mais no signo de Aquário, mas que também fala de uma força interior de reconstrução, de acessar um poder que muitas vezes a gente achava que nem era capaz de fazer determinadas coisas e que muitas vezes nos momentos mais difíceis da vida, os momentos iniciáticos, né, como a gente pode chamar, é que a gente acessa essa força. Então, esse momento que a gente está vivendo já e é bem no início, né, do ano, ele já traz uma potência que pode ser muito positiva, mas que pode também ser muito destrutiva. E aí, é claro, vai depender aí do nível de consciência, do quanto a gente está aberto realmente a questionar as nossas atitudes e a se desnudar e se despedir, porque é isso que está acontecendo, né? E a chegada de Netuno em Áries, imaginem só, a última vez que isso aconteceu foi há 165 anos atrás. Quanta coisa aconteceu, né? Desde lá, não há nenhuma pessoa viva no planeta, pelo menos se imagina que não, que já tenha vivenciado Netuno em Áries, né? Assim como não há nenhuma pessoa viva no planeta que já tenha vivenciado Plutão em Aquário. Então, essa característica, ela fala de um ano realmente muito novo, né? E não só novo, mas inédito, que vai exigir muita coragem, muito arrojo, e que a gente também seja muito fiel a si mesmo. Eu acho que essa é a grande mensagem que o céu desse momento está trazendo por nós. Para nós? Gostou desse conteúdo? Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu amo compartilhar esses conhecimentos astrológicos. Curta aqui o vídeo, comente, compartilhe como você está se sentindo nesse momento, né? E também repasse esse vídeo para os seus amigos e conhecidos para que essas mensagens, esses ensinamentos tão incríveis que a astrologia nos traz, essa bússola do universo que a gente tem, possam realmente nos auxiliar nesse momento tão desafiador de travessia, mas que também traz aí uma expansão de consciência mais do que necessária. Então, que você tenha aí uma boa semana, que seja de conscientização e, sem dúvida, a gente está num processo aí de dizer adeus para muita coisa. E isso faz parte da nossa jornada. Um beijo e até o próximo vídeo.